Bom dia! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fenômeno inflacionário e o setor agrícola. A equipe é composta por Rafael Anchieta e por mim, Carla Rafaeli. Começar falando um pouquinho sobre conceitos. Inflação. Segundo Friedman, de 1969, a inflação ela ocorre quando a quantidade de moedas aumenta rapidamente, acima da velocidade de produção, ou seja, é o aumento dos preços de bens e serviços implicando na diminuição do poder de compra da moeda, gerando assim incertezas importantes na economia e desestimulando o investimento, além de prejudicar todo o crescimento econômico. Por quê? Porque os preços relativos eles ficam distorcidos e isso vai gerar ineficiências na economia e as pessoas e firmas elas vão perder a noção dos preços e com isso as camadas menos desfavorecidas da população vão ser aquelas que irão sofrer mais. Inflação. A deflação, ao contrário da inflação, é a diminuição generalizada dos preços de produtos e serviços durante determinado período. Ou seja, há o excesso de oferta dos produtos em comparação com a demanda, sendo aquela velha lei de oferta e procura, ocorrendo uma redução da demanda porque existe mais produtos sendo vendidos, o que causa uma queda nos preços que vai fazer com que haja pouca circulação da moeda, o que pode impactar de forma negativa na economia, assim ocorrendo uma cadeia deflacionária, que seria uma bola de neve que se autoalimenta e pode causar grandes impactos nos trabalhadores, empresários e todos que fizerem parte do sistema. Porque, de certa forma, o preço vai estar caindo muito rápido, pode causar desemprego. E sendo assim, a gente pode concluir que a deflação é tão perigosa quanto a inflação. Hiperinflação. É a inflação acima dos níveis considerados normais, ou seja, é uma alta generalizada nos preços de forma contínua, fazendo com que haja a desvalorização dessa moeda. Normalmente, a hiperinflação ocorre quando há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de dinheiro. A principal consequência é a perda do poder de compra. Por quê? Porque, com todos os produtos e serviços aumentando o preço e a renda das pessoas continuando a mesma, elas passam a conseguir comprar menos com a mesma quantidade de dinheiro de antes. E essa hiperinflação afeta principalmente a classe baixa e a média da população. Estagflação. Termo usado quando o país passa por um momento lento de crescimento econômico, ao mesmo tempo em que ocorre a inflação, assim aumentando os preços. Sendo a recessão atípica marcada pelo declínio do PIB, que é o Produto Interno Bruto, onde mesmo com os preços subindo, a demanda do mercado não se torna maior que a oferta, pois estará passando pela estagnação de sua produção econômica. E com isso, o Estado ele entra em dilema, onde encontrar o equilíbrio entre as aplicações de políticas monetárias e fiscais, como as contracionistas, que seria o quê? Seria a redução do custo e a retirada da moeda do mercado ao controlar a taxa de redescontos e a Selic, que é a taxa básica de juros. E a expansionista, que seria o aumento da moeda em circulação no mercado e dos gastos governamentais. Além disso, seria preciso também que houvesse uma adoção de uma política monetária restritiva, provocando ações que elevam essa produção econômica também vão entrar em foco, pois a retomada do crescimento é fundamental para o país sair da recessão. Principais causas da inflação: gastos públicos. Pode ser uma causa quando há impressão de mais moeda do que o habitual, fazendo com que o poder de compra seja reduzido, ou quando aumenta o recolhimento de impostos de empresa, fazendo com que haja um acréscimo nos preços para o consumidor final. Também pode ocorrer por meio de cartéis, quando há pouca ocorrência de um mesmo segmento da economia, onde as empresas podem formar cartéis controlando os meios de produção e distribuição de produtos e serviços, assim tendo o poder de regular a oferta e ainda determinar preços dos ativos. Apesar de ser uma prática combatida pela legislação brasileira, esse tipo de acordo pode ocorrer não explicitamente, afetando diretamente a inflação. Pode ocorrer também por meio de indexação, que é quando esses preços são atrelados aos índices, ou seja, o valor da etiqueta de um item está diretamente relacionado a outro valor. Também pode ocorrer por meio do custo de produção, que é sempre que a matéria-primas, impostos ou outros custos de produção aumentam, o valor é repassado ao consumidor no preço final do produto. Por isso, quando há oscilação nos gastos da empresa, a inflação também sobe. Pode ocorrer também por meio da oferta insuficiente, que seria uma das causas reais, porque na relação de oferta e demanda, quando não há produção suficiente, o comprador paga o valor que for necessário para adquirir um bem ou serviço. E também pode ocorrer pelo meio da inércia, que seria a estagnação de políticas
fazendo com que esses valores continuem subindo. Os três principais tipos de inflação são de custo, demanda e inercial. Inflação de custo. Consiste na ocasião em que ocorre um aumento dos custos de produção, podendo ser causada por motivos diversos, tais como o aumento do preço de matéria-prima, de tributos de mão de obra, que ao aumentarem, geram uma redução nos níveis de produção. Essa inflação pode ocorrer de duas formas. Pode ser de forma induzida, quando o incentivo da produção diminui, o que faz com que a oferta seja inferior à demanda, levando a um aumento no preço. E pode ocorrer de forma autônoma, que não é ocasionada exatamente pelo aumento dos custos de produção. Ela vai ocorrer quando houver um monopólio ou um oligopólio em determinadas partes do mercado. Inflação de demanda. É a elevação dos preços por conta do aumento da demanda, ultrapassando a oferta dos produtores, portanto, seguindo a lei da oferta e demanda, ou seja, a demanda supera a oferta, o que faz com que os preços aumentem, surgindo de diversas formas e causando impacto na economia. É causado pelo rápido aumento no consumo e investimento, aliados à alta confiança dessas empresas. Também pode ser pelo aumento de exportações, de gastos descontrolados por parte do governo e pelo crescimento monetário excessivo. Sendo assim, quando ocorre esse aumento e o mercado ele não está preparado para ofertar os bens e serviços, ocorre uma alta nos preços, afetando o poder de compra das famílias e diminuindo o consumo no geral. Diversos instrumentos podem ser usados para equilibrar a oferta e demanda, como a redução dos gastos do governo e o aumento da carga tributária, entre outros. Inflação inercial. É o processo de reajuste automático de preços que se baseiam na inflação passada e reflete nos preços presentes, tendo como um dos principais componentes a indexação, que faz o reajuste automático dos preços e salários, além de determinar o reajuste de alguns bens e serviços. Os indexadores mais utilizados são a taxa de Selic, o IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, e o CDI, que é o Certificado de Depósito Bancário. Essa inflação ela pode ser causada pela definição de uma meta de inflação mais alta, pela falta de confiança e credibilidade ao Banco Central e pela expectativa de uma inflação alta no futuro. Porque, por estar sempre enxergando no horizonte um futuro uma inflação alta, os reajustes feitos no presente começam a refletir no aumento dos preços. Poder de compra. Uma das consequências do aumento da inflação é a diminuição do poder de compra da moeda. O real, por exemplo, ele teve o seu valor diminuído em 84% do ano de 94 até o ano de 2020. Nesta ilustração, podemos ver aí que uma nota que valia R$10 em 94, ela passou a valer apenas R$ 1,60, né? Porém, devemos ter cuidado com isso, pois deve-se levar em conta que o real ele diminuiu o seu valor, mas em contrapartida o salário aumentou, né? Logo, o poder de compra do real diminuiu, né? Mas o poder de compra do consumidor aumentou, justamente porque o salário aumentou. Porém, né, nos últimos 2 anos, o poder de compra ele vem diminuindo com o aumento do preço dos bens e do aumento insuficiente do salário. Para o impacto da inflação. Seria o quê? O aumento na taxa de juros, porque quando esses juros aumentam, a tendência é que esse consumo diminua e os preços abaixem. Ou seja, esse aumento na taxa de Selic supostamente ajuda na redução da inflação, porque esses juros ficam maiores, o que vai deixar o crédito mais caro e desestimular o consumo do bem ou do serviço. Bem, agora vamos falar sobre alguns planos econômicos. Ao longo da história econômica do Brasil, vários planos foram implementados com o objetivo de controlar a inflação e também acabar com a hiperinflação, né? Dentre os planos mais recentes, destacam-se 4. O Plano Bresser, o Plano Verão, o Plano Collor e o Plano Real. Vamos começar falando aqui sobre o Plano Bresser. O Plano Bresser ele foi um plano econômico lançado durante o governo José Sarney no ano de 1987 e ele teve como objetivo de controlar a alta inflação da época que foi causada pelo fracasso do Plano Cruzado.
o qual foi um plano anterior a este, que havia criado um grande excesso de demanda que acabou deixando as prateleiras vazias, o que acabou acarretando posteriormente uma crise econômica e fez a inflação chegar aos 2 dígitos ao mês. Este plano ele foi comandado pelo ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, e além de tentar conter a inflação, ele objetivou também evitar a recessão, reequilibrar o balanço de pagamentos e diminuir o déficit público. Porém, o plano Bresser ele só conseguiu reduzir a inflação por apenas poucos meses e no final desse plano, devido ao fracasso, do plano, o Bresser ele pediu a demissão, sendo em seguida substituído por Maílson da Nóbrega, o qual veio a realizar o próximo plano econômico, que foi o denominado Plano Verão. Plano Verão. O Plano Verão ele teve o mesmo objetivo que o plano anterior, porém a sua abordagem ela foi diferente, Ela focou na criação de uma nova moeda, que foi o Cruzado Novo. Essa moeda ela cortava 3 zeros da moeda anterior, que era o cruzado. Da mesma forma que o plano Bresser, este plano ele também gerou problemas com a atribuição de rendimentos para a caderneta de poupança, além de controlar a inflação por um período de tempo muito curto. Naquele mesmo ano, o Brasil passou a sofrer com a hiperinflação quando atingiu o acumulado de 1.764% de inflação. Plano Collor. Após o governo de José Sarney, que foi o governo onde aconteceu o Plano Bresser e o Plano Verão, ocorreu a entrada do presidente Fernando Collor de Mello. Durante o governo desse presidente, foi implementado o Plano Collor, que tinha como objetivo controlar a hiperinflação da época, Isso entre o ano de 90 e 92, que foi justamente os anos de mandato desse presidente. O plano ele teve como principal marca o bloqueio da liquidez, que ficou conhecido como confisco, e esse bloqueio ele previa um congelamento de 18 meses de 80% do estoque da base monetária, o que incluía o próprio dinheiro em circulação e ativos financeiros. Logo, a poupança ela também estava incluída nisso, os depósitos na poupança. Então, quem tinha valores acima de 50 mil cruzados novos na sua poupança, esse valor seria confiscado, seria bloqueado. Ainda hoje tem pessoas que não conseguiram recuperar esse dinheiro e rola muito processo aí na justiça ainda. Então, com o plano Collor em prática, a inflação ela deu apenas pequenos sinais de queda no início do plano e voltou a subir posteriormente. Então, eles implementaram uma segunda etapa, desse plano, que foi conhecido como Plano Collor 2. Só que esse plano ele também não teve êxito, essa segunda etapa. Então, a hiperinflação ela manteve-se altíssima, chegando a média até mesmo de 4 mil em um dos anos. E ao longo dos 3 anos, manteve-se a hiperinflação aí, durante todo o mandato desse presidente. Aqui nós temos uma tabela que mostra a inflação média anual aí do ano de 81 até o ano atual. Nós podemos perceber que nos anos onde foram implementados os planos econômicos para conter a inflação, os quais foram apresentados agora, podemos perceber que houve hiperinflação. Até mesmo aqui no início do Plano Real, que foi no ano de 94, nós podemos ver uma hiperinflação que foi também decorrência dos anos anteriores, da má administração dos anos anteriores. Então, com a implementação do Plano Real, nós podemos perceber que nos anos posteriores, a 94, começa a ocorrer a estabilização da inflação. Mas como que o Plano Real ele conseguiu esse efeito,
Então, para que o Plano Real ele tornasse possível aí esse efeito de estabilização da inflação, ele utilizou da política cambial para indexar a nova moeda ao dólar americano. Na época, o dólar americano ele tinha uma inflação bem reduzida. Então, o governo brasileiro ele criou grandes reservas em dólares, né? E isso garantia que R$ 1 ele valesse $1. Além disso, no Plano Real, os economistas eles se preocuparam em cuidar de cortar os excessos de gasto feito pelo governo e também acabar com a recorrente emissão de moedas. Então, esses gastos em excesso e essas emissões recorrentes de moeda, elas tinham um grande papel aí na causa da hiperinflação, isso principalmente a partir da década de 60. Então, entrando aqui num assunto mais recente, né? Nós trouxemos aqui uma das causas aí de aumento da inflação, né? Que vem ocorrendo aí nos últimos anos, que é justamente a variação aí do custo de produção dos alimentos, né? E isso ocorre devido ao aumento aí no preço dos insumos que são utilizados na produção destes alimentos. Aqui nós temos, a título de exemplo, né, alguns fertilizantes. Nesse gráfico aqui nós podemos ver o fosforite. O fosforite ele teve aí de 2011 até o ano atual um aumento aí de 132% aí no seu preço. E estes insumos aqui, o fosforite e outros dois que eu vou falar agora, eles tiveram esse aumento de preço justamente porque eles são produtos importados, ou seja, eles são vendidos em dólar, né? E além disso, são produtos que estão escassos no mercado, ou seja, eles têm uma oferta insuficiente, né? Tem uma escassez de oferta, então são produtos que estão sendo cada vez mais valorizados. Então são aí produtos que causam que os seus aumento nos seus preços, né, acabam causando aí aumento na inflação, por aumentar os custos de produção. Aqui nós temos outro exemplo, né, que é o superfosfato triplo, que também é um fertilizante, também um bem de capital aí, né, do setor agrícola. Nós podemos perceber aí que ele teve também uma variação muito grande aí, né, de 188% aí, isso do ano de 2011 até o ano atual. Aqui outro fertilizante, que eu acho que é o mais conhecido, acho que todo mundo conhece, até quem não é do meio agrícola, né? Que é a ureia. Ela teve aí uma variação aí de 150%, isso aí do ano de 2011 até o ano atual. No caso aqui dos alimentos, né? No caso aqui, primeiramente, os que ainda não são processados, nós temos aí como principais causas de elevação do preço, justamente o que acabamos de falar aí, que são os fertilizantes, juntamente com os agroquímicos, os quais juntos compõem aí mais de 40% aí dos custos de produção. E fora isso, podemos citar também aí o aumento das exportações, né? Ou seja, as políticas agora, desses 2 últimos anos, eles estão favorecendo as exportações. Além disso, ocorreu a alta do dólar, né? Então, vender aí para os países do exterior, com o dólar aí a 5,60, está sendo muito mais lucrativo do que vender aqui no mercado interno. Então, logo, devido à alta demanda mundial por alimentos, os produtores eles estão vendendo muito para fora e como consequência disso, a oferta está diminuindo aqui no Brasil, né? Só que lembrando, a demanda ela continua alta. Então isso está impulsionando os preços para cima, né? Aumentando assim a inflação. Destacando aqui nesse gráfico, né? Nós temos aí o milho, que teve um aumento aí de mais de R$ 70 aí de 2006 até o ano atual. Outro alimento aqui, o leite, ele de 2013 aí custava R$ 1 e hoje está aí beirando a casa dos R$ 2. Agora aqui
outro bem agrícola, né, outro bem de capital aí, no caso aqui a cana-de-açúcar, que está na mesa dos brasileiros e também aí no motor dos automóveis, no caso o etanol. Nós podemos ver aqui que teve uma variação também grande, né, que foi de R$ 75 para R$ 125 do ano de 2016 até o ano atual. E, por último aqui, a carne bovina, né, que teve um aumento aí de mais de R$ 200 do ano de 2011 até o ano atual. Esse aumento galopante aí nos preços dos alimentos, das commodities agrícolas que acabamos de observar agora, né, teoricamente poderiam ter sido reduzidos caso o governo atual ele tivesse feito em safras passadas a aquisição de estoques reguladores. Outra coisa que poderia ter sido feita e que ainda pode ser feita também é o aumento dos impostos de exportação. Só que, se a gente parar para pensar, isso vai acabar reduzindo aí, né, a popularidade da gestão atual com o setor que está lucrando muito, né, com esses preços em dólar, né, que é justamente o setor agrícola. Então, no momento, eu acredito que eles não vão fazer isso, né, não vão aumentar as taxas de exportação. O problema disso é que quem paga o preço somos nós, né, que moramos no país, pois isso acaba aumentando aí o preço dos alimentos e dos produtos que estão relacionados, né, que estão vinculados a essa indústria, aumentando assim a inflação. Então, para que possamos ver isso, né, de uma forma ampla, nós podemos perceber que em 2020 os vilões, né, como bem sabemos, foram o arroz e o óleo de soja, e neste ano de 2021, como estamos vendo aí nos mercados, né, os vilões estão sendo as carnes, o frango, a margarina e o café, que estão tendo aí um grande impacto aí no nosso carrinho de compra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e estamos deixando aí na descrição do vídeo um link que direcionará vocês aí para um vídeo falando sobre os fiscais de Sarney, que é justamente para complementar o estudo de vocês na parte aí do contexto histórico, né? Esses fiscais de Sarney, foi um movimento onde o governo ele motivou a população a denunciar os preços, né, que estavam fora do que havia sido regularizado em uma tabela, né, nacional de preços, para que os mercados eles não praticassem preços exacerbados. Espero que tenham gostado e um abraço a todos.